Então tá bom, vamos partir para a palavra? Vamos abrir em duas passagens. Primeira, aos Coríntios, capítulo 3, e Gálatas, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. É a primeira leitura. E depois aos Gálatas, no capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quer entrar no caderno, no relógio de oração, estou vendo perguntas aqui, entra no WhatsApp aí que está sendo apresentado sempre na telinha da transmissão e fala, eu quero o link do relógio de oração. Aí você vai receber o link e entrando, acessando, você já vai estar inserido no relógio de oração. Tá bom? Deus abençoe Ronaldo Leite, Mãe Maria Mendes. Deus abençoe todos que estão unidos neste culto de adoração. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 1 a seguir. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não mandais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Capítulo 5, 16 a seguir aos Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Palavra de Deus. Até aqui. Tome assento. Deus abençoe a todos. Ninguém saia do seu lugar. Prestem atenção. Vamos para o ensinamento desta noite, na sequência do nosso seminário. Qual que é o tema do nosso seminário? Aprendendo a cuidar de mim. Aprendendo a cuidar de mim mesmo, da minha vida. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós já aprendemos a cuidar do coração, aprendemos a cuidar da nossa boca, aprendemos a cuidar dos nossos pés, e aprendemos a cuidar da fé, e aprendemos a cuidar dos nossos olhos. Melhor arrancar o olho do que entrar com os dois no inferno. É muito sério, e Deus tem nos instruindo muito sobre estas questões, e eu acho muito importante que você que perdeu algum destes estudos, entre na nossa página no YouTube e possa localizar. Eu vou pedir para o Natan entrar lá e tirar aqueles vídeos que estão fazendo confusão. Aqueles. Só eu que vejo, é? Então vocês não estão vendo. Mas está feia a coisa. Mas é o seguinte, entre lá, aí quando você lê seminário, aprendendo a cuidar de mim mesmo,
seleciona e veja os estudos anteriores, muito importante, você tem tempo para isso, eu tenho certeza. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender uma outra coisa tão importante quanto, e talvez mais importante que as demais que estudamos, porque estas que estudamos dependem da que nós vamos falar aqui agora. Qual que é, pastor? Aprendendo a cuidar da minha vida espiritual. Aprendendo a cuidar da minha vida espiritual. Você pode falar aí na sua casa sobre o tema de hoje? 1, 2, 3. Não, vocês que estão aqui hoje estão muito fraquinho, porque os outros falaram, parece que tinha 50 pessoas. Tem 11. Vamos lá, qual que é o tema? Hello, meu Deus. O divino eu custei escutar ele. Escute aqui, meus irmãos. A nossa vida, ela é muito importante. Por isso que Deus deu a nós o livre-arbítrio, e nele nós temos que cuidar de nós mesmos. Por isso que o tema é aprendendo a cuidar de mim mesmo. Eu tenho que ter um cuidado comigo especial. E vou te falar, e não pensa que isso é egoísmo. Eu tenho que aprender a cuidar de mim mais do que dos outros. Porque se eu não estiver bem, eu não poderei ajudar quem não está. Se eu não estiver com saúde, eu não poderei ajudar quem não está com saúde. Eu tenho que estar bem. E a referência dos 2 mandamentos, a Bíblia fala que existem 2 mandamentos, e neste se resume a lei, os profetas, tudo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos. Mas aí ele diz que para amar o próximo eu tenho que ter uma referência. Qual é? Como eu amo a mim. Então eu tenho que cuidar da minha vida. Tenho que cuidar da minha língua. Tenho que cuidar dos meus olhos. Tenho que cuidar das minhas mãos. Tenho que cuidar dos meus pés. Tenho que cuidar do meu coração, da minha alma, dos meus sentimentos. Pastor, é muita coisa para cuidar. Basta ser espiritual. Basta ter vida espiritual. E isso é algo que acontece naturalmente dentro do espiritual. Dentro desse ponto que nós estamos falando aqui, aprendendo a cuidar da minha vida espiritual, nós lemos fica aberto, por favor, aí a passagem, 1 aos Coríntios, no capítulo 3, deixa eu te falar, o capítulo 2 e o capítulo 3, se você quer entender bem o que nós vamos aqui falar, leia toda a carta, claro, mas o capítulo 2 e o capítulo 3 nos ajuda muito sobre essa questão de ser carnal, de ser natural e de ser espiritual. O versículo 14 do capítulo 2 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós vamos ver que tem algumas revelações aqui de 3 tipos de homens. Homens aqui no sentido homem e mulher. 3 tipos de homem. Qual? O natural, o carnal, vamos pôr na ordem, o carnal e o espiritual. 3 tipos de homens. Vamos repetir? Natural, carnal.
O ser humano é racional, porém o nível do raciocínio psíquico humano não é suficiente para conhecer a Deus e nem as coisas referentes a Ele. Não por falta de pesquisa ou de intelecto, e sim por falta do principal, que é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que conhece a Deus ou sabe de Deus sem o Espírito Santo. 1 aos Coríntios, Paulo, nessa carta, não está contradizendo a sabedoria do mundo, pelo contrário, ele diz que a sabedoria de Deus é infinitamente superior à sabedoria secular. Por isso o homem natural não é capaz de recebê-la, embora lhe seja oferecida. Então, meus irmãos, 1 aos Coríntios 2,11, está escrito assim, 1 aos Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O meu Espírito sabe as coisas de mim mesmo. Agora as de Deus é quando o Espírito Santo vem para a minha vida. Nós estamos falando sobre vida espiritual e estamos entendendo o primeiro tipo de homem, que é o natural, o desligado de Deus, o que ama ter 3 amantes, 4 amantes, 5 amantes, aquela que ama ter 2, 3, 4 namorados, amantes, aquela pessoa que ama o mal para o outro, deseja que haja morte para o outro, aquela que quer vingar do outro, porque o mundo é animalesco, é um mundo sem Deus. O homem natural, meus irmãos, quando se lê as passagens bíblicas a respeito, e se medita um pouco sobre o que elas revelam a respeito do homem natural, nós tiramos tais conclusões. Primeiro, então, diante de tudo que nós estamos vendo, primeiro, encontra-se desligado de Deus, o qual, aliás, não conhece, ainda que já tenha ouvido falar de Deus. Segundo, nunca teve um relacionamento real com Deus. Terceiro, por natureza, não concorda com os princípios de Deus, seja ao ouvi-los ou vê-los serem praticados. Quarto, por natureza também nega-se a dedicar algum tempo ou atenção às coisas ou àqueles que são de Deus, mostrando intolerância e irritação natas. Sabe aquela mulher que o marido é um homem natural? Ele se irrita, ele briga, vai para a igreja de novo. Você está indo 3 vezes para a igreja, ele vai 10 vezes para o bar durante a semana, mas a mulher, se for 3 vezes, é demais. É o homem natural, ele se irrita. Se falar, olha, Deus vai te... Para de falar de Deus. Ele se irrita com as coisas espirituais, porque ele está totalmente morto, desligado. Quinto, ao considerar Deus, quando muito, o trata como um homem comum e julga as ações de Deus como as de um mortal qualquer. Romanos 1:23 fala sobre isso. Sexto, sétimo, 2, 4, 5, sexto, da mesma forma, não aceita o que as Escrituras registram, discordando dos métodos de Deus ao tratar o universo físico, inclusive argumentando como Deus deveria fazê-lo. Se eu fosse Deus, eu lembro daquele filme do Jim Carrey, Todo Poderoso. Ele ficou brigando com Deus, Deus deu o poder para ele e pegou férias. Mas aquele filme a gente aprende muito. E Deus falou que ele não podia fazer 2 coisas. Uma delas, ele não podia interferir no livre-arbítrio das pessoas. Aí ele disse, mas aí é difícil. Começou a me entender. Então, esse homem desligado de Deus, e que nós já passamos por isso, é um homem num estado natural. E às vezes, nós que já conhecemos a Deus, queremos voltar a esse estado. Qual que é o estado e destino do homem natural? Apesar de todas as características de resistência às coisas de Deus,
Entenda que o objetivo do Evangelho quanto ao homem natural, desde as primeiras páginas da Bíblia, é o de buscá-lo e trazê-lo para perto do Senhor. Quando a Bíblia menciona, porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é como se estivesse dizendo, porque Deus amou os homens naturais de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso indica que o estado do homem natural não é permanente. Ele pode ser alterado. Aleluia, glória a Deus. Então, desde agora, entendemos que o homem natural é o homem separado de Deus, é o homem sem vida de Deus, que não crê nas coisas de Deus, mas que ele é alvo principal do Evangelho e da salvação. Todo homem natural é amado por Deus e Deus quer se revelar a ele. Agora vem o segundo tipo de homem que nós lemos aqui no capítulo 3. O homem carnal. É aquele que já recebeu a Cristo, mas vive em derrota, porque confia em seus próprios esforços para viver a vida cristã. Olha o que diz aí o versículo 1 e o 2 do capítulo 3 da carta aos Coríntios. Não fecha a sua Bíblia. Olha aí para ver se o seu parente aí está com a Bíblia aberta, meu irmão. Olha aí. 3, 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. É por isso que aqui não é simplesmente o homem carnal, mas é o homem ainda carnal. Você vê que Paulo aqui usa 3 vezes a palavra ainda. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É aquele que ainda está entre o natural e Deus, o espiritual. Note que os versículos, eles estão chamando esses irmãos de que ainda estão para um caminho que eles devem chegar e se tornar pessoas espirituais. Por isso eles eram, segundo o texto, imaturos, bebês recém-nascidos na fé. Eu queria dar para vocês um alimento melhor, mas vocês não podem passar do leite. Já viu criança? Tem criança que está tomando leite, se você der comida forte, é perigoso morrer. Não, mas quando ela cresce, se só dar leite, é perigoso morrer. Então eles eram bebês recém-nascidos na fé, cristãos em estágio inicial da fé, neófitos que tinham muito pela frente até começar a produzir fruto espiritual. Quando o dicionário, a gente vai olhar a palavra ainda no dicionário, ainda é um tempo, é uma distância entre um ponto e o outro, e a gente está ainda percorrendo. Desejamos que os irmãos que ainda estão na carne cresçam e logo se tornem homens espirituais. Mas o grande problema dos que estão nesse estágio da fé é que correm o risco de perder até o que têm recebido. Já viu aquele dos 4 corações? Um estudo que nós ministramos aqui outra ocasião. Tem aqueles que recebem a palavra, mas vêm as aves. O outro recebe e logo fica feliz, cresce, mas aí ela é sufocada pelos espinhos. O outro recebe, fica feliz, mas aí nasceu sob pedras, logo seca com o sol. Perde. Então, é perigoso o estágio de ser carnal. É perigoso morrer nessa hora, perder o que já recebeu.
É sério isso. Olha, meus irmãos, nessa categoria dos homens carnais, a Bíblia cita Demas, Ananias e Safira, Judas Iscariotes, carnais. O Pedro, que nega Jesus, carnal. Não, por ti eu morro, emocional. Jesus falou, não, Pedro, você vai me negar. Não, o senhor está enganado. Age pela emoção, não tem os pés no chão. Esse é o crente carnal. A preocupação do apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios 2 e 3, é referente à espiritualidade do homem. Você pode entender que um cristão que recebeu o Espírito Santo não é necessariamente um homem espiritual, porém espera-se que em breve ele se torne este homem espiritual. Tem gente que é usado nos dons, mas não é espiritual. Senhor, mas em teu nome não fizemos milagre? Profetizamos, capítulo 7 de Mateus 18, 21. Profetizamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônio. Parta de mim, vós, pois eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, ele tinha os dons, mas não era espiritual. E tem muita gente assim, tem os dons, chega no lugar e Deus faz maravilhas. Porém, se você ficar sabendo o que acontece nos bastidores, misericórdia. Mas a tendência das pessoas é seguir os homens dos dons e não os homens dos caráteres. Você tem que seguir Jesus Cristo e imitar a fé dos que imitam Jesus. Paulo disse assim: sede meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. Você pode imitar um homem, você pode seguir essa liderança, desde que você veja e saiba que essa liderança está seguindo Jesus Cristo. É assim que se faz. Mas vamos lá. Paulo explica muita coisa aqui. Romanos 8, 6 a 8 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer ter vida espiritual? Fuja das obras da carne. Fuja do domínio da carne. Fuja do pendão, da direção que a carne quer te conduzir. Fuja das coisas carnais. Por quê? Porque esse pendão aí vai para a morte. Porque os que estão na carne é impossível agradar a Deus. E nós fomos chamados para viver agradando a Deus. Escute aqui uma coisa, meus irmãos. Os cristãos imaturos, os cristãos ainda carnais, que são imaturos, ficam satisfeitos com qualquer coisa que os divirta e com pequenas coisas que lhes proporcionam diversão e passatempo. Outra coisa, tem pouco controle emocional. Outra coisa, não suportam ensinos espirituais mais profundos. Os carnais, os que ainda são carnais, costumam dizer: isso é exagero. Ora, quem é que não mente? Isso é exagero. Ora, quem é que não vive aí pecando? Ah, quer dizer que ninguém bebe? Ah, quer dizer que ninguém de vez em quando pega uma coisinha do outro? E quando você ensina a Bíblia que você deve ser santo, que você deve ser de Deus, eles dizem fanatismo. E deixa eu te falar uma coisa, carnal, não é fanatismo. A instrução para nós caminharmos com Deus, ela está nas Escrituras. Essa palavra não passa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Mateus 24, 35.
Essa palavra, 1 de João 2,17, ela permanece, e os que permanecem nela também permanecem. Pedro diz que seca-se a erva e tudo acaba na história de uma flor, como o homem assim também o é. Mas aqueles que guardam a palavra permanecem para sempre. Deus não te chamou para ser livre, para decidir o que você quiser decidir, como o homem natural ou o homem carnal. Deus te chamou para você se negar a si mesmo e aceitar a vontade dele expressa na palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que o apóstolo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 16, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Aí ele diz no versículo 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o versículo de número 15, que antecede o texto que citamos aqui, diz que ele morreu para que nós, os que vivemos, vivamos não mais para nós, mas para ele e por ele que por nós morreu e ressuscitou. O homem carnal não vive para Deus, o homem natural não vive para Deus. Por isso que primeiro, antes de querer ser espiritual, eu tenho que entender o que é ser homem natural e o que é ser homem carnal. Amém? Diga comigo, o homem ainda carnal, falta-lhe ainda o fruto do Espírito Santo. O homem carnal, ele não perdoa. O homem carnal, ele não tem facilidade para ajudar as pessoas. O homem carnal, ele julga de imediato, condenando. Também não tem ainda capacidade de discernir. Também não pode ainda experimentar plenamente uma vida frutífera. Também ainda não consegue ter visão do que é espiritual. Não consegue ainda ter visão do que é celestial, deseja fazer o que é correto, porém falha bastante, tem altos e baixos, nunca permanece no ascendente. Hoje quer morar no céu e fazer obra tremenda, amanhã quer ir para o prostíbulo. Hoje diz que a igreja é tudo, amanhã está odiando a igreja, dizendo que ninguém lhe ama. Hoje está alegre porque a igreja ajudou, amanhã não lembra de nada que a igreja fez e ainda a condena. E sai da igreja e diz que é tolo quem frequenta a igreja. Ele ainda é desobediente, vive procurando grupinhos na igreja. Os carnais do capítulo 3, eu sou de Paulo, não sou de Pedro, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. Na verdade, não aceitavam fazer parte do todo. Escute, preste atenção. Todo crente carnal não consegue fazer parte de toda a igreja. Arruma grupinhos. Gera confusões a respeito da sua espiritualidade. Ele se faz espiritual mais do que os outros, mas só causa problemas. Ora pouco e diz que não precisa orar tanto. Tem pensamentos impuros, anda muito preocupado, sente desânimo, tem invejas, contendas e dissensões. Vimos isso aqui na leitura. Mas por que o fulano foi consagrado e eu não fui? Ele não é melhor do que eu? Só de você pensar que ele não é melhor que você, você já está mostrando que tem problemas. Porque o crente espiritual, quando alguém é consagrado, ele se alegra
com a consagração do outro. E ele não atribui que não foi consagrado porque aquela pessoa pegou a frente dele, não. O espiritual diz: Deus tem para mim também, mas é na hora dele. Quem tem ouvidos, ouça. Acha ainda carnal, acha loucura as coisas espirituais. Ai, para que orar desse tanto? Vocês são doidos? Vocês vão para onde mesmo? Para o monte? Vocês vão para lá e ficam gritando de noite, sem dormir, lá no monte. Vocês estão doidos? E o espiritual vai para o monte, ora, chora, lambuza, pula, grita e volta dizendo: eu vi anjo, eu vi glória, eu vi poder, Deus falou comigo. Você acha que ele acredita? Você acha que o crente carnal acredita que esses viram anjos, Deus falou com eles? Acredita não. Por isso que é bom quando Deus pega uns carnal e sacode. Eu lembro que eu estava no monte orando, já falei aqui, e eu era presidente da DONEP, então tinha pessoas de várias denominações ali orando, umas 7 denominações, 5 denominações diferentes, e nós orando ali, Deus me mostrou que tinha um anjo lá conosco, naquele momento de oração assim, no meio do mato, tudo escuro e cheio de fogo para tudo quanto é lado assim, fogo do céu. E aí, tem um anjo aqui, aí Deus me revelou, essa irmã dizendo: acredito não, anjo aqui. Igual Deus revela de vez em quando uns pensamentos aí dos incrédulos, né, irmão? E aí, eu falei: tem uma pessoa aqui que está duvidando, mas esse anjo vai bater as asas. Tem gente que diz que anjo não tem asa, né? Mas a Bíblia diz, tem um que tem 6, né? Aí, esse anjo vai bater as asas aqui, e ela vai sentir como prova para ela saber que o anjo de Deus está aqui. Irmão, o que eu terminei de falar, o anjo bateu. Ela, não posso falar o nome, né? Mas ela era loira, o cabelo dela batia aqui, ainda bate, eu acho. Aleluia. Muito querida essa irmã, ela casada com um muito querido. Aí a hora que o anjo, o cabelo dela fez assim, ó. Ela disparou em glória naquele monte. Porque Deus é fiel, Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso. Mas o carnal, ele vai duvidar. Ah, não é possível. Ah, aquilo ali, ó, combinado. Aquilo ali foi combinado. Ei, aí já viu quando você convida alguém na igreja? Aí a mensagem fala claramente com a pessoa. Ela diz assim: você falou pro pastor? Você falou pro pregador? Você falou para ele? Não, falei não. Ah, duvido, foi. Não, falou tudo que eu precisava de ouvir. É o crente carnal. Ele acha também que não precisa mudar, porque todos são assim. Esse é o crente carnal. Então, aqui aprendemos que não basta ao homem receber o Espírito Santo, até aqui. Porque o natural não tem o Espírito, mas o carnal tem. Só que ele decide por um caminho de carnalidade. Vamos abrir aqui um parênteses sobre a carta à igreja de Corinto. Na verdade foram 4 cartas que Paulo escreveu, porém temos somente 2, porque outras 2 se perderam. Nós temos a primeira e a última, conforme acreditam os estudiosos da palavra de Deus. Mas eu não quero entrar nessas questões teológicas. Eu gosto muito do nosso seminário ser prático, porque eu estou falando não para alunos de bacharel, para alunos de pós-graduação. Não, eu estou falando para a igreja que quer aprender a ser a igreja que agrada o Senhor Jesus. Esses outros cursos nós podemos fazer. Olha, essa igreja era a igreja que tinha todos os dons. Todos. Aqui acontecia milagres, revelações. Tanto é que Paulo, de 12 a 14 da primeira carta, teve que doutrinar os dons. Gente, é dom de profetizar, é de interpretação, um ou 2, mas um espera o outro, para que haja intérprete também nessa hora. Ele estava doutrinando os dons e não a igreja, os dons.
E aí Paulo tem que trabalhar essa questão. Só que essa igreja aqui tinha pessoas com grupos, tinha pessoas com dissensões, com divisões, tinha pessoas aqui que o filho deitava com a esposa do pai. Tinha pessoas nessa igreja, capítulo 5, capítulo 6, que entrava na justiça contra o irmão. Paulo dizendo, não tem sábio entre vocês que possa julgar. Vocês não sabem que nós vamos julgar homens, os anjos, e vocês não podem julgar as vossas causas. Então a igreja é muito carnal. É uma igreja que não tem nada no sentido de domínio do fruto do Espírito. E Paulo está dizendo então para nós, não adianta ter o Espírito, tem que ser dirigido por Ele. Tem que deixar Ele guiar. Mas o Espírito Santo não manda na minha vida? Não. Você tem livre arbítrio. Há um combate, nós lemos Gálatas 5,17. Há um combate entre a carne e o Espírito. E um se opõe ao outro, para que nós não façamos a nossa vontade. Então o que quer dizer isso? Quem é que vai vencer? A carne ou o Espírito? Quem vai vencer é quem você vai dar lugar. Quem vai vencer é quem você vai fortalecer. Nós temos que levantar a nossa vida espiritual. É por isso que nós temos dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, dificuldade de entender o irmão, dificuldade de entender o marido que ainda não é convertido, a esposa que não é convertida ainda, os filhos que ainda não são convertidos. A gente quer matar, a gente quer mandar para o inferno. Vocês são carnais. Tem que ter perdão, compreensão e sabedoria. Senão, ao invés de ganhar, a gente perde. Arabasuri candarai. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, é necessário ser guiado pelo Espírito. Quem está ligadinho aí na internet conosco aí, pode passar um joinha aí, para ver se vocês estão prestando atenção aí. Deus abençoe a irmã Júlia Basso. Deus abençoe. Se não aparecer joinha aqui na internet, eu sei que vocês não estão ligados, vocês estão passeando, só está deixando a internet ligada. Tem recurso, dá para saber, parece. Quero ver todo mundo aí. Você está dizendo, estou ligado, até o Jansley pôs um aleluia aí agora. Jansley, meu filho, Minasu. Escute. É necessário ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Aí vem outra coisa, outra preocupação. Porque o natural não é filho de Deus e o carnal ainda não se tornou. Por quê? Porque o carnal não se deixa ser dirigido pelo Espírito Santo. Pastor, o que é ser dirigido pelo Espírito Santo? O Espírito Santo veio para fazer 4 coisas principais. Jesus disse, eu vou para que ele venha. E ele estará em vós e permanecerá em vós. João 14, João 16, você vai ler sobre isso e vai entender melhor. 4 coisas o Espírito Santo veio fazer principais, né? Depois de vir para glorificar Jesus. Mas em nós, ele veio nos convencer da justiça, nos convencer do juízo, nos convencer do pecado e nos convencer da verdade. Então o Espírito Santo, ele provoca temor em nós e nos faz viver a palavra. O Espírito de Deus quer nos conduzir no trilho da palavra. Então quem tem o Espírito e deu a ele a liberdade de permanecer, está ligado na videira e esse produz muito fruto. O homem, agora que nós vamos falar então, e podemos já falar nessa altura, é o homem espiritual. Entendeu o que é natural? Sim ou não? Entendeu o que é carnal? Ainda carnal? Deus abençoe, irmã Deus Dália, irmã Cleusa Carvalho.
Edilson Souza, Selma Carvalho, Manlu Selene, irmão Ricardo, el predicador de la palavra. Sara Silva, Rosa Mira, Deus abençoe. Vamos lá, 1 aos Coríntios 2,15, está com a Bíblia aberta ainda? Versículo 15, 1 aos Coríntios capítulo 2, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É por isso que o homem espiritual sofre. Ele mais sofre, é perseguido, é odiado, é caluniado, arruma apelidos para ele, pitbull, bichado, exibido, tirano, déspota, tem uns nomes bonitos. Arruma tudo quanto é nome. O homem espiritual é o primeiro que eles querem que morra. Porque você vai querer imitar Jesus, e Jesus disse: como me odiaram, odiarão a vós. Quem que odiou Jesus? Quais foram as pessoas? Quem eram essas pessoas? As pessoas que não queriam saber da doutrina dele. Então, aí que está o negócio. Você quer ir para o céu? Então saiba que você vai ser odiado, perseguido, maltratado. Mas saiba de uma coisa: ninguém vai ter comunhão com Deus como você vai ter. O homem espiritual, se você quer ser espiritual, você tem que tomar uma decisão: suportar tudo, mas não deixar Jesus por nada. Você tem que decidir tudo para a glória dele. Ele merece. Ele é o amor do meu coração, Ele é o amor da minha alma, Ele é o Senhor da minha vida. Por Ele tudo, sem Ele nada. O homem espiritual, primeiro, ele é um guerreiro, ele é um decidido, ele é um homem pronto. O homem espiritual, ele tem consciência espiritual. Ele olha assim e vê as coisas querendo tomar Jesus dele, e ele vira um gigante dizendo: ninguém toma o meu Senhor do meu coração. Há uma conspiração de todos os lados para esfriar o homem espiritual. De todos os lados. Na nossa casa, os inimigos dentro da própria casa. Você dentro de casa decide: eu não vou mentir mais. A sua família te persegue por causa disso. Você dentro de casa toma a decisão: não namoro com ninguém, a não ser quando Deus me mostrar. A sua família te cobra prostituição. Então, se dentro da casa já acontece isso, imagina na empresa que você trabalha, quando você se revela fiel a Deus. Na escola que você frequenta, na faculdade que você frequenta. Então, meu querido, você quer ser de Deus? Primeira coisa, negue-se a si mesmo, senão você não vai suportar. Rapaz, eles te chutaram, você não fez nada. Não estou aqui mais não, quem está aqui agora é Jesus. Tem que ter essa decisão, senão você não suporta. Senão você desce do lugar alto que Deus te elevou. Então, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele não é discernido. Em oposição ao homem natural, o homem espiritual é sobrenatural. Está acima do natural. Isto é, vai além das leis naturais, que não podem ser conhecidas senão pelo Espírito de Deus. Vários homens de Deus viveram no Espírito. Olhe para a Bíblia. Não, vamos começar com o que foi arrebatado, Enoque. Ele andou tanto com Deus, que Deus olhou e falou: meu filho, não dá. Esse negócio de nós encontrar só umas 3 vezes por dia, não, eu quero que você venha cá morar comigo. O tanto que ele agradou a Deus. E esse Deus tão amoroso, com todo o poder. Vem cá, Enoque, eu vou elaborar aqui algo maravilhoso para tu voltar lá na frente depois.
Noé andou com Deus e Deus queria destruir a humanidade, e por causa de Noé salvou a família com as noras, porque Noé agradava a Deus. Daniel foi tão de Deus que Deus ouvia Daniel. A oração de Daniel fazia diferença no céu. Quando Daniel ajoelhava, o céu ouvia instantaneamente. É Daniel, homem muito amado. Andavra sureba, uramandas, que mandaste, Pai. Deus está dizendo que está com saudade de homens como Daniel na terra. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Ninguém fazia Daniel parar de orar, nem a lei dos medos e persas, condenando a morte, condenando a cova de leões, nada fez Daniel parar de orar, porque orar para Daniel não era obrigação, era comunhão, era intimidade. Deus está com saudade de homens como Daniel. Oh, meu Deus, fala comigo, aleluia, 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 aleluia. Eu tenho certeza que Deus tem saudade de homens como Paulo. Nada tirava esse homem da comunhão com Deus, pelo amor de Deus. Tudo que faziam com ele, tentaram matar ele, deixaram ele como morto, e ele, graças a Deus que estivemos como morto, mas agora estamos vivos. Nada desanimava, nada tirava a murmuração da boca dele. Escute aqui uma coisa, eu quero falar para você em particular. Qualquer coisa te desanima, qualquer coisa faz você acusar pessoas, qualquer coisa faz você parar na caminhada, qualquer coisa faz você para baixo. Para com isso, coloca Jesus como o amor da sua alma. Deus está procurando pessoas que saibam que Ele é o autor da história e que se renda a Ele de verdade. Estamos vivendo num tempo que as pessoas se sentem na liberdade de apontar o dedo para Deus, de cobrar de Deus, de reclamar de Deus, de murmurar de Deus. Parece que eles não leram a história da saída, o êxodo do povo de Deus, do embrião da nação de Israel, no deserto. Aquele povo aborreceu Deus, aquele povo murmurou de Deus, aquele povo reclamou de Deus, morreram todos no deserto. Deus não está procurando murmuração, Ele está procurando adoração. Deus não está procurando pessoas inteligentes, Ele está procurando pessoas obedientes. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para capítulo 11 de Hebreus e a gente vai ter vergonha da fé que temos hoje. Há tão grande nuvem de testemunha, que no capítulo 12 começam falando. O capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. O que aqueles heróis da fé fizeram? Aqueles heróis da fé fizeram, sabe o que é? Priorizaram Deus acima de tudo. Foi isso que eles fizeram. Heróis e heroínas da fé. Olha o que diz 1 aos Coríntios 2:13. Está aí no contexto. 2:13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A gente confere, a gente interpreta coisas espirituais com coisas espirituais. A gente analisa as coisas de Deus com aquilo que o próprio Deus nos revela. Como diz, na luz vemos a tua luz. Aramashadai, mergulha no rio de Deus e você vai conhecer as coisas de Deus. Mergulhe no rio dos homens e você conhece as coisas dos homens. Mergulha no universo da glória de Deus e você vai conhecer as coisas de Deus. Então o homem espiritual, primeiro, Romanos 8:1, anda com Deus.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, a saber, os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Ó, Romanos 8 fala, mostrando o homem liberto, o homem saudável, o homem que vai para o céu. É aquele que anda segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. João 14:17. Esse homem espiritual vive com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora nele. E aí já fica uma pergunta. Vira para a pessoa que está ao seu lado. Eu estava esquecendo dessa parte linda. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí na sua casa e pergunte para ele: o Espírito Santo vive aí ou só visita aí? Pergunta para o seu papai aí, ele está gostando do estudo. Qualquer pessoa honesta gosta desse tipo de estudo, porque está exaltando o que é certo, o que é correto, o que é bíblico. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, vocês não sabem que vocês são templo de morada do Espírito Santo? E que vocês, versículo 19 e 20 do capítulo 6, primeiro aos Coríntios, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Ou seja, mora, permanece, habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O homem espiritual, Abner, glorifica a Deus no corpo, na alma e no espírito. Aqui ele está falando da parte dicotômica do homem, no sentido de parte física com parte espiritual. Mas nós somos tricotômicos, e ele mesmo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo. Mas ele está falando das partes física e espiritual. Então, nós somos de Deus. Nós temos que adorar esse Deus, viver para a glória dele. É por isso que muita gente dentro da igreja perdeu o sentido. É por isso que muita gente nessa hora, se não vigiar, deixa de ser cristão. Por quê? Porque é carnal, está voltando para o natural e ainda não tem a experiência de deixar Deus mandar na sua vida e que a sua vida se torne agora para a glória do nosso Senhor. Então ele vive com o Espírito Santo. Também em 8:14 de Romanos, ele tem a sua vida governada por Deus. Diga assim: quem manda aqui agora é Deus, segundo a sua palavra. Ou é assim, irmão, ou não tem vida espiritual. Porque nós não estamos numa associação, nós estamos na igreja. Uma coisa é associações de ajuda, de tanta coisa que tem por aí. Outra coisa é a igreja do Senhor Jesus conforme o padrão bíblico. Outra coisa, ele é o homem espiritual, e quando digo homem, eu estou falando homem, mulher, pessoa, é amadurecido espiritualmente. Já viu aquelas pessoas que nunca amadurecem? Estão me perseguindo. E o maduro fala o quê? Estão me provando. E eu vou mostrar para Jesus que eu vou ser aprovado. O carnal, essa igreja sempre me perseguiu. Irmãos, infelizmente, quantas pessoas saíram da igreja dizendo que era muito duro, que era muito difícil, que era mais não sei o quê? Irmão, Deus, eu falo diante do Espírito Santo do Senhor, Deus estava trabalhando com todos eles para esse tempo. Só que eles disseram que o pastor era duro, que a igreja não sei o quê, que não precisava disso, que eu não aceito isso, exaltou, perdeu. Mas Deus ainda há tempo e dá tempo para restauração. A nossa vida, ela tem que ser governada por Deus e nós temos que ser amadurecidos espiritualmente. Quem que o espiritual faz também?
dá bons frutos. Você já parou perto de um homem espiritual, de uma mulher espiritual? Você não quer sair de perto. Quer estar conversando, quer estar falando e tal, não sei o quê. Vamos orar, vamos. Vamos cantar, vamos. Toda hora parece que é tudo bom demais, tudo. Por quê? Porque aquela pessoa está ligada com Deus. E toda pessoa que está ligada com Deus está trazendo coisas boas para as nossas vidas. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu não gosto muito de falar nesse aspecto, porque as pessoas confundem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma pessoa faz algo de bom se não for Deus na vida dela. Ok? Teve uma pessoa da nossa igreja, por exemplo, que nós nos encontramos aí na porta de um banco, e esta pessoa, eu fui ao encontro desta pessoa, dei um abraço nessa pessoa, disse, meu irmão e tal. Aí depois ele chegou na casa dele, acho que foi assim, eu sei que o testemunho chegou para mim. Na casa dele disse, depois que o pastor me deu um abraço, as coisas que estavam tudo empatada, desempatou tudo. Tudo resolveu naquele dia. E a pessoa simples, amorosa, que eu amo muito, disse, como foi bom. Olha, então eu vejo outra coisa, o puro coração de quem está perto do outro. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando as pessoas se tornam espirituais, elas se tornam automaticamente abençoadoras. Elas automaticamente fortalecem outras pessoas. Olha, eu gosto de vir aqui porque você tem umas palavras que me traz paz. Olha, eu gosto de vir aqui nesse salão, eu gosto de vir aqui nessa empresa, eu gosto de vir aqui nesse trabalho, sei aqui, sabe por quê? Porque quando eu estou aqui parece que o tempo é diferente. Em nome de Jesus, sejamos espirituais. O homem espiritual não deixa dúvidas de que pertence a Deus. Efésios 1:13. Eu sou de Deus, não, eu sou crente. Mas você não tem vergonha, como ter vergonha de ter Jesus? Ter vergonha de ter Jesus, não. Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo na minha vida. Como você vai ter vergonha de ter algo tão especial? Outra coisa, é obediente. Outra coisa, não é enganado. Uma mulher veio atrás de Paulo falando assim, esses homens são de Deus, porque... seu demônio. Expulsou o demônio da mulher de adivinhação. Não é enganado. Por causa disso ele foi preso, mas fez o que tinha que ser feito. Tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Esse homem, ele tem um fruto, essa mulher tem um fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5, 22, 23. Outro, é fiel. Não existe um homem espiritual que não seja fiel. Pode errar querendo acertar, pode chegar a errar, mas é fiel. Sabe o que deve fazer? Faz logo e continua no trilho da fidelidade. Outra coisa, tem incríveis revelações e testemunhos. 1 Coríntios 2:9, veja lá na sua Bíblia. 1 Coríntios 2:9, estamos nos textos e contextos. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, tem coisa maravilhosa, a gente é surpreendido pelas revelações de Deus. Que coisa linda. Também julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2:15 nós lemos. Não é condenado, Romanos 8:1 já lemos. E outra coisa maravilhosa, versículo 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente
de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. O homem espiritual pensa como Cristo pensa, no sentido, irmão, de nós seres humanos, tá? Ninguém pensa que é Deus aí não. No sentido de andar com Deus, de amar, de pensar, de sentir o que um cristão deve sentir quando a mente de Cristo está nele. Uma das coisas que vão acontecer nesses últimos dias e tem acontecido é a cauterização da mente. É a cegueira espiritual. A Bíblia diz que o príncipe deste século, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, cegou o entendimento de muitos. Mas o espiritual tem a mente de Cristo. Ele pensa as coisas de Deus. Ele é de Deus. Resumindo, então o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nesse aspecto, entendam bem. Ninguém jamais foi capaz de, por si mesmo, conhecer a mente do Senhor ao ponto de poder instruí-lo, mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. Ele é controlado por Cristo que vive no centro da sua vida. O eu do homem espiritual não é anulado, mas não está mais no controle dele, está no controle de Deus. Seus interesses controlados por Cristo resultam em harmonia com o plano de Deus. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Estes homens caminham conforme a vontade e o amor de Cristo. São pessoas que atingiram a maturidade espiritual, pessoas que passaram a viver o amor, a bondade e o desejo de Jesus Cristo. Agora preste atenção nessa observação. Esses são os salvos. O que Deus quer que sejamos são frutos da bondade, não julgar e nem mentir para vangloriar, dar ao Senhor o que é dele, toda a glória, toda a honra. Mas entenda, este homem, se não permanecer fiel, pode voltar a ser carnal e depois disso voltar a ser natural. Por isso as advertências, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer herdará todas estas coisas. Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. O reino de Deus é tomado por esforço. Arabashai, a porta que nos leva ao céu, ela é estreita, o caminho é apertado, mas nós podemos passar com fidelidade a Deus. Arabashai, Deus está te chamando nesta noite para cuidar da sua vida espiritual. Você não pode ser natural, você não pode ser carnal, você tem que ser espiritual. Você tem que deixar Deus e a sua palavra dominar a sua vida, entrar na sua casa, dominar a sua família. Você tem que amar esse Deus de todo o seu coração, amando a palavra e lutando para praticá-la, e amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo pregador? É qualquer pessoa que esteja ao alcance dos seus olhos, ao alcance da sua mente, ao alcance da sua inteligência, ao alcance do seu coração. Qualquer pessoa tem que ser amada pela pessoa espiritual. Nós ainda vamos falar mais sobre cuidando da minha vida espiritual. Aprendendo a cuidar da minha vida espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, você vai valorizar isso aqui mais que tudo. Porque é a partir da vida espiritual, ou seja, a permanência do Espírito Santo em mim, que eu vou aprender a cuidar dos meus olhos, do meu coração, das minhas mãos, dos meus pés. Eu vou aprender que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito sejam vasos de glória para o meu Senhor e Salvador Jesus.
que nesta noite possamos orar ao Senhor e pedir: me faça um homem espiritual. Me faça um homem espiritual. Antes de ser pastor, antes de ser pastora, antes de ser obreiro, obreira, alguém que serve, nós temos que ser espirituais. Vamos lá. Quando já estou encerrando. Quando chegou o momento de escolher diáconos para a igreja, quais eram as qualificações? Cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Tem que ser espiritual. Tem gente que quer ser obreiro, mas não é espiritual. E o obreiro tem que ser cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. A Bíblia diz que quando é para levantar presbíteros, tem que ser irrepreensíveis. Pessoas de qualidade, de boa reputação. Quem que é o homem de boa reputação na igreja? O homem espiritual, a mulher espiritual. Então, vamos levantar nossas vidas e tudo se resolve. Vamos curar nossa vida espiritual e tudo se resolve. Guarde esse ensinamento, reveja. É simples, mas é o básico para você levantar a sua vida. Entenda o que é ser natural, não seja mais. Entenda o que é ser carnal, ainda ser carnal, não seja assim. E entenda o que é o caminho inicial de ser espiritual, e vamos por esse caminho. Nós ainda vamos falar de obras da carne, vamos falar de fruto do Espírito, vamos falar de consagração, de santificação, vamos falar de jejum e oração, de Bíblia no coração e na mente, e vamos falar de andar com Deus, e a nossa vida espiritual vai ser elevada. Quem gostou, diga glória. Fique sobre os pés. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. Daqui a pouco vamos orar pelos pedidos de oração. É o último momento para você mandar no WhatsApp aí os pedidos de orações. Daqui a pouco nós vamos orar e vamos orar pelo milagre. E nós vamos passar os testemunhos e orar pelos milagres para que Deus opere na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai querido, confessamos os nossos pecados como homens naturais. Confessamos os nossos pecados como homens ainda carnais. Perdoa, Senhor, porque não tivemos o entendimento que deveríamos ter. Mas nós nos lavamos no Teu sangue. Nós queremos ser levantados como templo de morada do Espírito Santo. Chega, Senhor. Não queremos o comando de nós mesmos. Nós entregamos ao Senhor. Nos toma, Senhor. Mas não nos solte das tuas mãos. Nos toma, Senhor, mas toma mesmo. Com toda a lucidez e todo o conhecimento da palavra que o Senhor me deu até aqui. Eu me dou por inteiro ao Senhor. Sem direito de voltar atrás. Toma-me, Senhor, e toma aqueles que estão se rendendo a Ti. Eu sei que Tu ouve a oração do coração, da alma, e estes que assim estão orando, sejam ouvidos e atendidos, meu Deus. Perdoa os pecados, nos ensina a cuidar da nossa vida espiritual. Hoje nós aprendemos o que é ser. E nas próximas aprenderemos o que é cuidar. Nos ajude. Eu Te amo, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que esta oração tenha chegado ao céu. Que o Senhor tenha trazido de volta respostas. Vamos ouvir 3 testemunhos breves, são breves, e aí nós já vamos orar pelos enfermos, por aqueles que precisam de milagres. Você pode testemunhar sobre os milagres também que Deus atendeu. Teve uma pessoa aí que Deus falou sobre o dinheiro. Em nome de Jesus, testemunha para glorificar o nome do Senhor e ajudar as pessoas a terem mais fé, tá bom?
Vamos ouvir esses testemunhos. Que esta oração tenha chegado ao céu, que o Senhor tenha trazido de volta respostas. Vamos ouvir 3 testemunhos breves, são breves, e aí nós já vamos orar pelos enfermos, por aqueles que precisam de milagres. Você pode testemunhar sobre. Eu vou contar um testemunho, pastor Lindomar. Era que meu ouvido tava doendo, aí ele tava com água aí pela tua oração do domingo, meu ouvido sarou. E obrigado que você coloque. Você falou, coloque a mão onde que está doendo, aí meu ouvido sarou, aí parou de doer. Paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para testemunhar. Na última quinta-feira, meu esposo passou mal. Ele não está aqui, ele está viajando a trabalho, creio que ele chega hoje, em nome de Jesus. Ele começou a sentir muita cólica e vômito. E isso já era quase a hora do culto. E quando eu liguei para ele, ele estava muito mal. E eu comecei a clamar a Deus, pedindo que Deus curasse ele. E quando foi na oração dos enfermos, que o pastor começou a orar pelos enfermos, eu me ajoelhei e comecei a clamar a Deus, pedindo que Deus o curasse ele. E quando terminou a oração, o meu telefone tocou e era ele. A primeira coisa que ele falou para mim foi assim: amor, eu não estou sentindo mais nada. E eu agradeci muito a Deus por isso, porque eu sei que o mesmo Deus que está aí na igreja, que está aqui, estava agindo lá onde ele estava. E eu peço oração também pela minha vida, pela Kailane. Hoje a gente não passou muito bem, a Kailane ainda está meio ruinzinha, mas eu creio que nós vamos ser curadas, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, igreja, eu vim aqui dar o meu testemunho de uma cura que Jesus me deu do culto da quinta-feira passada. Que eu tenho uma cirurgia que eu fiz já tem uns 8 anos, que eu fiz a cirurgia de apendicite. E desde essa cirurgia, eu venho sentindo dores nessa cirurgia e ela criou um nódulo no lugar da cicatriz. E na quinta-feira, o pastor falou que tinha uma mulher que estava com um nódulo abaixo do umbigo, do lado direito. E nessa hora eu senti que Jesus estava falando comigo e eu coloquei a mão e o nódulo sumiu. Eu fui curada. Glória a Deus. Esse é o meu testemunho. Que coisa linda, não é? Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele está conosco. Está aí na sua casa, está aqui comigo, está com todas as pessoas presentes. E nós vamos orar e Deus vai curar você, vai restaurar, vai fortalecer você, viu? Fique bem atento, na hora da oração, você vai passar a mão no local da enfermidade, dizendo em nome de Jesus, mas bem atento à oração que o pastor está fazendo, porque tem hora que Deus vai dar direções, vai estar falando com você e te curando aí onde você está, pela bondade e misericórdia de Deus, amém? Irmã Roberta, Deus abençoe, estão lá para o lado do Mato Grosso, né? Mas a irmã Luciene, Deus abençoe o irmão Jonas Rodrigues, meu filho, estou orando por você, Deus vai completar obras aí, tá? Pela internet, oração pela irmã Cíntia, oramos, vamos orar novamente, Lorena e Yuri, libertação e providência no lar, Matias de Oliveira, libertação, salvação, Jéssica, Dérico e Felipe, saúde da irmã Naná, estou orando por vocês, viu? Irmã Bernardina e por Roger, Quênia, lá no Maranhão, libertação dos vícios e salvação, amém. Rosamira, para seu lar e familiares todos, também por Eunice, Geraldo e Hugo, salvação e libertação, Ronildo Jales, salvação e cura, João Feitosa, Helenícia, é isso? Raniele, Grace, Joyce, Ana Júlia e Ítalo, oração por Alice, está com dor abdominal de Caxias do Sul,
Deus vai curar. Deus vai curar. Darley, Luana e Helena. Vamos orar também por Glebson. E também, está com dor na coluna. Também por Maria Pinheiro. Cura da alma, salvação, libertação. Vamos orar. Carlos Almeida. Cura de diabetes. Deus é poderoso, meu irmão. Aleluia. Rosângela está com depressão. José de Rossi, libertação do alcoolismo. Maria Divina, cura diabetes. Leandro, que está com câncer, nós temos orado. Vamos orar, libertação e salvação. Fabiana de Souza, Mariana, Rian, Pablo, Fábio de Souza. Oração por Edson Pereira de Abreu. Fernando está internado. Perdeu todos os movimentos. Quem crê no milagre? Aleluia. Quem crê que está na sua casa aí, vamos orar, hein? Maria Júlia também, infecção de ouvido. Sofia, ouvido esquerdo. Lucas está no Paraguai, libertação. Irmã Sandra Henriques, colesterol alto. Deus vai te abençoar, minha filha. Não para você. Nedley e Wendy, Deus abençoe, meus queridos. Vamos orar. Kênia Martins, Dione, dor de cabeça e estômago. Tamires, Waiza, Seleni, Marcos Vinícius, Mateus e Caio. Vamos orar por essas pessoas, eu creio. Irmãos, hoje 63 pessoas conectadas no Facebook, 53 pessoas, não, contas conectadas no Facebook, 63 no Face, 53 no YouTube e 18 contas no Instagram. Você está fazendo sucesso agora, era só 10. 402 pessoas aproximadamente assistindo a transmissão. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Obreiro, levanta aí do seu lugar. Obreira, levanta aí. Você que está sentindo vontade de orar conosco. Você que está no relógio da oração. Vamos orar. Vamos orar. Quem crê, fale para Deus. Eu creio que o Senhor vai agir agora. Eu creio que o Senhor vai fazer milagres. Clova, sabre a cantaraia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faça milagre. Em nome de Jesus, visita Jovelina, faz o milagre, repreende o mal, a dificuldade de caminhar. Visita, meu Pai, agora todas essas pessoas que mencionamos os nomes agora. Visita, meu Deus, visita, meu Pai, começa a tocar. Estas pessoas estão passando as mãos no local da enfermidade, dizendo: em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu recebo. Então, Senhor, usa as mãos dessas pessoas e vai arrancando as enfermidades, arranca os caroços, arranca os nódulos, arranca as hérnias, arranca as infecções, inflamações, arranca as dores, os males, em nome de Jesus. Visita a irmã Divina Ivonete também, igualmente, irmã Naná, visita agora. Irmã Sebastiana, visita agora. Irmã Maria, irmã Geni, irmã Ana Costa Castro, em nome de Jesus, visita agora. Irmão Gilberto, papai do irmão Marcelo, faz um milagre. Irmão Isaltino, dá saúde. Gadarama sobre Candaraia, vai queimando, sai enfermidade, sai mal, sai desse corpo, sai dessa vida, sai enfermidade, saia da carne, dos nervos, dos ossos, da pele, do sangue. Sai agora, saia dos órgãos internos, saia dos órgãos externos, em nome de Jesus. Saia dos ouvidos, saia da cabeça, todas as dores, todos os males. Queima toda gripe, toda virose. Saia câncer, eu te ordeno, deixa essa pessoa, sai agora, em nome de Jesus. Saia câncer, desapareça essa parte morta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olhos sejam curados, sai infecção dos olhos, em nome do Senhor. Gadarabracha Candaraia,
Estes rins sejam lavados no sangue de Jesus. Sai infecção dos rins, em nome de Jesus. Carabraçadaia. Sai das trompas, sai do óvulo, sai mal, sai enfermidade, sai da bexiga, sai mal, sai dores nas pernas, sai tudo que está travando as pernas, em nome de Jesus. Sai da cabeça aos pés, vai embora, em nome de Jesus. Toda obra do candomblé, da quimbanda, da umbanda, da magia negra, do voodoo, do fuxico, do mal, em nome de Jesus, cai por terra. Toda obra da macumba cai por terra. Todo espírito das trevas, de enfermidade, sai dessa casa, contenda das trevas, sai desta família, ação maligna, em nome de Jesus, cai por terra. Essa casa seja visitada agora, haja milagres de cura, haja milagre de libertação, haja milagre de renovo, de salvação, haja milagre, batiza no Espírito Santo, enche de glória, de poder, de unção, renova, aviva, orabacachata bravacachanda, porque Deus é o Senhor do céu e da terra, porque Ele abarca os céus e a terra, porque Ele está em todo lugar. Receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Saia esse mal, saia essa infecção, saia essa enfermidade, estas trompas sejam restauradas, em nome de Jesus. Mulher, Gadarabachai, seja mãe de filhos, que dá saplai, receba Aracachai. Não é o médico que diz não vai ser mãe, é Deus que diz será mãe de um lindo filho. Rabachatai, receba milagre, receba cura, receba milagre, receba cura, receba, estás livre, estás curado, estás sarado, estás curado, receba, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória, glória a Deus. Vai dando glória, levanta as mãos e vai exaltando o Senhor. Ebanaragai, seus braços são curados, levanta eles, exalta o Senhor. Suas pernas são curadas, não tem infecção mais, em nome de Jesus. Vai glorificando o nome do Senhor, dê glória, exalta o Senhor, receba a bênção do céu, o milagre, a cura, em nome de Jesus. Xarabai. Meu Deus, mencionamos todos estes nomes, todos eles sejam visitados agora. Não há diabetes que resista o poder do nome de Jesus e que já não tenha sido curada na cruz do Calvário por ti. Não há impossíveis. Levanta, meu Deus, o paralítico, faz o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o câncer desaparecer. Tamarachai, liberta das drogas, liberta do alcoolismo, arranca esses males e faça esse homem livre, esta mulher livre, este jovem, esta pessoa, em nome de Jesus. Salva o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, o genro, a nora. Salva os amigos, salva as almas, abençoa e nos ensina, Senhor, cada dia nos tornar mais espirituais para a glória do teu nome. Assim abençoe. E quem concorda e liga esta oração no céu e na terra, diga amém. Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Meu Senhor, meu Salvador, Deus de milagres, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Preste atenção. Você quer entrar no relógio de oração? Ou já está no relógio de oração? Então peça, solicite o link pelo WhatsApp do Daniel, que vai aparecer de novo aí, provavelmente, na sua telinha. E você entra no WhatsApp, eu quero o link do relógio de oração, certo? E aí, se você não está no horário, na relação das 24 horas, escolheu 1, 2, 3 períodos, de 1 hora cada um, então você coloca o seu período e diga que vai entrar no relógio de oração, ok? Se você já está e já deu o seu nome, só peça o link e clica em cima do link,
você já vai estar. E quando chegar o seu período, vamos supor que é de 1 às 2, 3 para 1 hora, você diz em oração. Estamos juntos, glória a Deus, uma palavrinha assim. E a hora que der 2 horas, graças a Deus, entregue, ou graças a Deus, tá bom? E assim vamos juntos. E você que é do GPS, põe seu nome GPS na frente. Você que é da senhoras, seu nome senhoras, diaconisa, seu nome diaconisa, tá bom? E vamos por aí. O importante é nós clamarmos, orarmos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe os trabalhadores, que Deus abençoe a sua regional Formosa, a sua igreja, este campo, nossos missionários em Portugal e também na Espanha. Não deixe de ofertar na nossa obra de Portugal. Nós precisamos de ajudar, de pessoas que ajudem na nossa obra ali em Portugal. Na Espanha nós estamos indo pela fé e Deus tem feito as suas obras. Que Deus abençoe. Mais nada, né? Hoje é terça, quinta-feira, a sequência da campanha Recomeçar. Deus tem feito obras maravilhosas também. Curve a sua cabeça. Levante sua mão direita. Aleluia. Glória a Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com os espirituais, seja com toda a igreja na terra, até a eternidade na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem, os que estão felizes e os que concordam com tudo que Deus fez e operou, vão dizer o amém mais lindo, sem medo do vizinho ouvir, o amém mais lindo da terra. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te ilumine, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus seja o seu escudo da sua família. Não esqueça, 3 níveis de homens, 3 tipos de homens: o homem natural, o ainda carnal e o espiritual. Deus te chama para a vida espiritual, para o mundo virtual. Você deve ser arrancado desse mundo virtual. O mundo espiritual, Deus te chama. O mundo que te leva para mergulhar nas coisas espirituais. O mundo que te leva aos pés do Senhor, aos pés da cruz. O mundo que te leva a ter facilidade de perdoar, de compreender, de andar, de caminhar, de orar, de jejuar, de ler, de ser de Deus, de imitar o Senhor. Deus te chama para o mundo espiritual. E este vai terminar lá no céu com Jesus eternamente. Deus te abençoe.